Bom dia, pessoal! Estamos aqui novamente na nova mesa. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E agora a gente vai começar a quarta mesa, uma, duas, três, terceira mesa da nossa segunda edição da Mostra Literária de Salvador. E a nossa mesa, essa mesa, ela tem um título que é O Livro é do Povo, Difusão e Acesso à Literatura. A proposta é a gente falar um pouquinho aí das formas de acesso ao livro de leitura na cidade e no estado, e teremos 4 convidados aqui com a gente hoje. Mas antes da gente começar, quero falar um pouquinho da mostra. Estamos na segunda edição da Mostra Literária, que começou ontem com a mesa de abertura, trazendo o nosso tema principal dessa segunda edição, que é inovação e conexão da literatura em tempos de pandemia. Então, esse é o nosso mote. Vamos estar trabalhando aí até amanhã, nos 3 dias da Mostra Literária. E esse ano a mostra cresceu. Estamos com mais de 24 horas de programação, em 16 espaços, entre mesas, oficinas, aula aberta, rodas de bate-papo, sarau literário, lançamento de livro, uma programação aí riquíssima e que é totalmente gratuita para todos vocês. Então, quem perdeu as atividades de ontem pode acessar a sala. As salas, se vocês veem todas as salas aqui embaixo, pode arrastar para cima, ver todas as salas, e entra lá depois nas outras atividades que já encerraram e pode assistir também a programação. Está tudo gravado aqui na plataforma. E para quem ainda não se inscreveu, pode convidar os amigos, os colegas, e dizer que as inscrições continuam abertas até o final do evento. Então, quem ainda não se inscreveu pode acessar o nosso site www.mostraliterariassa.com.br e fazer as inscrições gratuitas. Você recebe um link da inscrição e de confirmação da sua inscrição, clica nesse link e é direcionado para a plataforma para acompanhar todas as atividades ao vivo aqui com a gente. Então, quem tiver dúvidas, perguntas para os nossos convidados, pode colocar no chat que a gente vai respondendo ao longo do papo aqui. E quero convidar aí os nossos 4 representantes, convidados especiais dessa mesa, a Maria Isabel, no projeto Navegue no Bem. Bem-vinda, Bel! Olá, bom dia, obrigada. Bom Prazer estar dia! aqui. Quero convidar também a Adriele, que está representando o movimento Livres Livros. Olá, bom dia. Bom dia, Adriele, seja bem-vinda. Obrigada. Quero convidar também o Armando Almeida, representando aqui a Fundação Pedro Calmon. Alô, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Armando, seja bem-vindo. E por fim, mas não menos importante, quero convidar também a Jane Palma, representando a Fundação Gregório de Matos. Olá, bom dia. Parabéns aí por mais um ano dessa mostra literária tão importante para a nossa cidade. Muito obrigada, Jane. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos começar aí o nosso papo. Então, primeira coisa, eu queria que cada um se apresentasse aí um pouquinho e contasse um pouquinho dos seus respectivos projetos e atuações. Então, por favor, Bel, quer começar? Pode ser. Bom, eu me chamo Maria Isabel, sou formada em Serviço Social, bacharel em Interdisciplinaridade pela UFBA e agora estou graduando Administração, né, nesse semestre suplementar aí à distância por causa da pandemia, mas está sendo uma experiência bem bacana. Bom, o Naveg nasceu em 2011, num congresso de juventudes espíritas, em que a ideia inicial era formar uma plataforma de ação que mostrasse os jovens espíritas atuando em suas comunidades, nos centros espíritas. Mas na primeira reunião a gente decidiu que não íamos focar na religião, mas que íamos falar sobre os jovens do mundo e ações do bem, positivas, etc. E aí, em 2013, finalzinho de 2012, eu fiquei sozinha no coletivo. E aí, em 2013, veio a ideia de fazer uma ação relacionada a livro. E foi assim que nasceu o nosso projeto, assim, que é o nosso norte, que é o que nos motiva mais a continuar como coletivo, né, como Navegue no Bem, que é o escambo de livros. Esse ano a gente deu uma pausada por causa da pandemia, mas continua forte, as pessoas continuam interagindo com a gente, porque além do escambo, temos outras ações também. Perfeito, Bel, muito obrigada. Adriele, você está sem microfone. Um minuto. Agora foi.
Olá, agora? Meu nome é Adriele, tenho 22 anos, sou representante do projeto Livres Livros, pois além de estagiária, eu sou beneficiária do projeto. Além disso, eu sou empreendedora, só para deixar claro. É, Bom, vou falar um pouco do projeto. Somos um movimento de incentivo à leitura, onde nosso objetivo é transformar a vida das pessoas através da acessibilidade dos livros. Temos 5 anos de atuação, mais de 50 casinhas espalhadas pela cidade e também temos mais 5 municípios onde também tem as casinhas. Já distribuímos mais de 100 mil livros também pela cidade, também em outros municípios. Eu sou marinheira de primeira viagem, estou indo aos pouquinhos. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para dizer a vocês. Sim, além dos livros, temos atendimentos psicológicos, escuta ativa com assistentes sociais, reforço escolar, e, na verdade, estamos abertos a várias propostas, além do livro, até por conta das pessoas que não têm muito acesso a certos tipos de atividades, aí estamos abertos para qualquer proposta. Deixa eu ver o que eu posso dizer. Com a pandemia, estamos fechadas, porém, com a nova proposta, onde antes era um clube de leitura social, onde a pessoa pagaria uma taxa anual para ter acesso aos livros e automaticamente virava madrinha ou padrinho de uma pessoa da comunidade. E a pessoa poderia estar vindo buscar os livros. Porém, com a pandemia, adaptamos a proposta, onde uma pessoa vira investidor anjo, automaticamente vira madrinha ou padrinho de uma criança ou de qualquer faixa etária, e a gente leva o livro até a casa das pessoas. Por conta da pandemia, não tem acesso aos livros, aí a gente readaptou a proposta, e hoje em dia é chamado de Clube de Leitura Social. Perfeito, Adriele. Obrigada aí pela contribuição. Queremos ouvir aí em breve toda a sua experiência, né? Tanto de colaboradora, né, interna do Livres Livros, quanto de beneficiária. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Jane, por favor. Jane Palma, eu sou museóloga de formação e mestranda de Museologia, Patrimônio e Comunicação da Universidade Federal da Bahia, e há 3 anos estou como gerente de bibliotecas da Fundação Gregório de Matos. Nesse período, desses 3 últimos anos, nós identificamos que a cidade de Salvador tem um potencial de leitura muito grande, e por essa razão implantamos o programa Caminhos da Leitura, que é um programa, nesses 3 últimos anos, que agrega 10 grandes projetos de incentivo à leitura. E vamos estar mostrando e falando um pouco disso daqui a pouco com vocês. No momento da pandemia, como nós temos a plataforma Caminhos Digitais da Leitura, houve um acesso muito grande a essa plataforma de leitura de maio até o momento. Isso é um reflexo de que as pessoas estão em casa e possibilitando com maior tempo, né, disponível para a leitura. Uma coisa também que a gente pode atestar com esse aumento de acessos na plataforma de Caminhos Digitais da Leitura é que a leitura, nesse momento de pandemia, é uma das terapias muito boa e está sendo utilizada por muitas pessoas. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Excelente, Jane. Está aqui na nossa lista de perguntas. Vamos explorar mais um pouquinho isso. Tá. Armando, por favor. Eu sou formado em economia, né? Ninguém é perfeito. Fiz mestrado em economia, mas também fiz doutorado em cultura e sociedade na UFBA. Eu sou da primeira turma lá de 2005 e concluí doutorado em 2010.
Trabalhei no Ministério da Cultura, nas gestões de Juca Ferreira. Fui para lá em meados de 2009, fiquei 2009, 2010, e trabalhei na Fundação Darcy Ribeiro, na UNB, depois que saí do governo, da gestão Lula, e depois retornei ao MINC. Trabalhei com ainda uma parte com Marta, depois com Juca Ferreira, quando ele retornou. E saí com o golpe. De lá eu vim para cá, e aqui eu passei um ano trabalhando na Fundação Pedro Calmon, e foi aí que eu me enveredei mais sobre essa questão da leitura, da escrita, do livro. Então, passei um ano como coordenador de leitura da Fundação Pedro Calmon. Quando eu fui para Minas Gerais trabalhar como assessor de Juca na Secretaria Municipal de Cultura de BH, eu terminei me tornando uma pessoa muito central na relação com essa questão, em relação a essa questão. Então, terminei coordenando o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de lá, do município de Belo Horizonte, revisão decenal, e sendo a principal pessoa do secretário junto à Secretaria de Educação. Lá eles têm uma estrutura muito possante de centros culturais e uma quantidade gigantesca de escolas em tempo integral, tanto atendendo a crianças de 0 a 6, são 131 o mês unidades municipais de educação infantil, e na área do fundamental eles têm 180 escolas, todas em tempo integral, e ainda funcionando no final de semana. Então, ali eu pude avançar muito na discussão de vencer certos obstáculos que, desde a época do MINC, a gente se preocupava. Nunca ficamos muito satisfeitos com os resultados que a gente vinha obtendo com o plano municipal, com a implementação e tal, porque o que a gente termina constatando é que ainda é muito grande o índice de analfabetismo funcional no nosso país. É grande o número de gente que não sabe sequer escrever um bilhete, não estou falando de analfabetismo, é analfabetismo funcional, ler e escrever um simples bilhete. E esses números não têm se modificado nos últimos 20 anos, apesar de todo o investimento que foi feito na área de educação. Então, eu sou uma pessoa muito preocupada com isso, e tenho atuado muito na direção de reverter esse quadro. E eu poderia depois falar um pouco mais para vocês, especificamente do projeto que foi anunciado aí para esse debate, que é o Leia e Passe Adiante. Ele é um projeto que nasce em 2015, e ele ele nasce na Feira Literária de Cachoeira. Ele tenta ir ao encontro de 3 eixos centrais de democratização do acesso ao livro nos 27 territórios, valorização da leitura como prática social e desenvolvimento da economia do livro. Depois ele sofre uma interrupção e é retomado em 2018. E aí, de 2018 para cá, ele retoma na Flickr, novamente. E de lá para cá, ele vem crescendo muito, a ponto de que entre 2018 e 2019, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós realizamos 8 eventos e distribuímos quase 10 mil livros. Acho que vou ter um espaço depois para falar um pouquinho com mais detalhe, né, de como é que isso funciona, né? Tá bom? Fui no meu tempo ou passei dele? Foi, tá ótimo. Obrigada aí, Armando. E a primeira provocação que eu quero trazer aí para vocês, né, que são pessoas diferentes, representando movimentos diferentes, mas o que é que junta, né, todos vocês aqui nessa mesa? É justamente as iniciativas que existem na cidade, no estado da Bahia,
em relação ao livro à leitura, seja a questão de preservação, seja a questão de produção, de fruição, de fomento, de divulgação, de novos autores. Então, esse que é o objetivo principal dessa mesa, a gente falar um pouquinho desse cenário e dessas oportunidades, porque, afinal de contas, o livro é do povo. Então, precisamos promover, sim, a difusão e o acesso ao livro e à leitura. E aí, pensando nisso, a primeira pergunta, a primeira provocação que eu quero fazer aqui para vocês, eu quero ouvir aí de cada um dentro das suas respectivas atuações, é justamente como é que vocês avaliam o cenário da literatura agora, né, em Salvador, na Bahia, nos últimos anos. Tem crescido, tem diminuído? Como é que vocês avaliam esse cenário, tanto da perspectiva da produção, da criação, quanto dos movimentos também literários que existem? E aí, por favor, fiquem à vontade. Quem começa? Fala, Jane. Eu posso começar? Pode. Oi? Posso começar? Bom, primeiro que eu adorei o tema da nossa mesa de hoje, que é o livro é do povo, acesso à literatura. Esse tema vem exatamente traduzir todo o trabalho que está sendo feito nos últimos 3 anos. Quando nós, da Fundação Gregório de Matos, começamos o programa Caminhos da Leitura, foi em função de ter, primeiro, em 2017, feito uma varredura de Itapuã, Itinga, até Piripiri, de como estava a leitura, através das bibliotecas comunitárias que existem nesses bairros. A gente procuramos saber o acesso às pessoas, o interesse. A partir daí que nós montamos o programa Caminhos da Leitura. E o Caminhos da Leitura, ele tem esse conceito, levar o livro. Por quê? Com o nosso diagnóstico feito de Itinga a Piripiri, vimos que existe um potencial de leitores muito grande na cidade, porém, esses leitores, a maioria deles não tem um poder aquisitivo para comprar um livro, para chegar numa livraria e dispor de um valor para comprar mensalmente livros. Por essa razão, o nosso projeto, o programa Caminhos Digitais da Leitura, anualmente ele desenvolve 10 projetos ligados ao fomento e o acesso à literatura. De que maneira? Desde 2017, Salvador está participando anualmente do Esqueçam Livro, Espalhe Conhecimento, que é um projeto que nasce em São Paulo, em janeiro de 2015, e que incentiva o quê? Se você já leu o livro, esqueça ele em algum lugar para que outra pessoa possa ter o mesmo conhecimento. Esse projeto, dentro da cidade de Salvador, nós executamos sempre no dia 25 de julho, que é o dia do escritor, e é um dia importante também para a Bahia e Salvador, porque o dia do escritor, 25 de julho, foi instituído quando, em 1960, o vice-presidente da Associação de Literatura do Brasil era Jorge Amado. Então, tem tudo a ver com a gente. Por isso, o Esqueçam Livro, Espalhe Conhecimento acontece anualmente nas dependências ali da Lapa. Por que escolhemos a Lapa, a Estação da Lapa? Passam 50 mil pessoas por ali, 100 mil pessoas no dia. 400 mil pessoas. Pois é. E aí, nosso ponto de atuação é a Lapa em função disso. No dia 25 de julho de cada ano, montamos ali teatro, história cantada e distribuímos livros com a ajuda e o apoio da Universidade Federal da Bahia, com o grupo Dom Quixote. Os livros recebem uma etiquetazinha, hashtag Esqueçam Livro, Espalhe Conhecimento, faça um amigo. E nós primeiro fazemos a ação de música, de teatro, num ponto central, e depois os alunos da Universidade Federal da Bahia vão em cada estação ali dos ônibus esquecendo os livros, deixando os livros. Muito bom, porque a cada ano, pense que nós começamos em 2017 com 9 mil livros, né, de 9 horas da manhã às 5 da tarde, e o ano passado já foram 13 mil livros num único dia. Também, dentro do conceito, o livro é do povo, acesso à literatura, a Fundação Gregório de Matos, desde 2017, tem participado do projeto Parada do Livro. Uma vez por ano, em outubro, sempre escolhemos um nome importante da literatura para homenagear. O ano passado homenageamos Manuel Quirino, né? E nesse dia,
que é a última sexta-feira do mês de outubro, nós vamos para o Campo Grande e montamos uma estrutura de vários estandes com vários gêneros, e você chega lá, pega seu ticket, 3 tickets, você tem direito a 3 livros, então você pega um ticket de romance, um ticket de, não sei, literatura social ou de contos, e você se dirige para o estande de contos e pega seu livro gratuito, vai lá e escolhe o livro que você quer e tal. O ano passado, nós divulgamos, saiu em todas as redes de televisão, jornal, nós demos e distribuímos e mostramos a foto do caminhão com 41 mil livros em um único dia, de 9 horas da manhã às 5 da tarde, no Campo Grande. Anualmente, nós temos feito essa ação, e o ano passado foi muito, muito, muito gratificante para mim, enquanto museóloga, produtora de cultura e de conhecimento dessa cidade, em função de que foi um número maravilhoso de livros que a gente pôde disponibilizar. Isso também porque a Fundação Gregório de Matos, desde março de cada ano, faz uma campanha chamando a sociedade civil. Você que tem um livro na sua estante, você já leu, você já absorveu esse conhecimento, doe para a Fundação Gregório de Matos, deixar no Esqueça o Livro ou na Parada do Livro. Então, ainda na linha de programa O Livro é do Povo, né, nós, dentro do programa Caminhos da Leitura, nós temos um projeto chamado Coreto Literário. Coreto simboliza o quê? Praças, né? Então, o coreto literário é um coreto mesmo, nós construímos um coreto, né, e levamos para cada praça da cidade de Salvador, pode ser praça pequena, grande, Cajazeira 10, Cajazeira 5, Coutos, Escada, Amaralina, levamos para cada praça, sempre aos sábados, no verão, livros com texto de informação, de leitura, promoção ao livro, promoção ao incentivo da leitura, sempre com uma coisa lúdica. Usamos, por exemplo, o teatro História de Raiz, temos a parceria com Cássia Vale, que é uma escritora, atriz, e que tem um livro Calu, uma menina cheia de assunto, né? Então, isso, nossa programação também. E distribuímos... Temos papo com ela amanhã. E distribuímos os livros. Primeiro fazemos uma ação lúdica e distribuímos o livro para a comunidade, a população que está ao redor do coreto literário, que acontece sempre no verão. Por quê, Jane? Porque no verão, nas férias, de dezembro a março, nós queremos que as pessoas não deixem de ler, principalmente os nossos jovens. Não é porque você está de férias, está em casa, já acabou as aulas, né? Acabaram as aulas, e aí você não vai ler? Não, ler é lazer. Por essa razão, o Coreto Literário leva a cada verão, passeia todos os sábados de tarde pela cidade de Salvador, nas praças. Dentro ainda do livro É do Povo, Acesso à Literatura, nós temos o Literatura na Praça, um projeto que a gente montou, uma sala de leitura na praça, em plena praça. Você pode passar ali na Garibaldi, você vai encontrar o Literatura na Praça. Uma sala de leitura com puff, um lugar bem confortável, com os nichos, você tem 280 livros de vários gêneros, e nesse projeto, bem como nas nossas bibliotecas, nós temos uma coisa que eu falo que é a abordagem social da literatura, que é a literatura inclusiva. Nesses projetos vocês encontram livros infantis em braille. Nesses projetos de literatura na praça e nas bibliotecas do município, você encontra, além de livros infantis em braille, você encontra brincadeiras e instruções e painéis de libras. Isso é literatura inclusiva, isso é acesso à literatura, isso é levar o livro até as pessoas. Então, eu gostei muito de participar dessa mesa, e com esse tema fantástico, porque, assim, é tudo o que a gente está fazendo nesses 3 últimos anos, é dar acesso ao povo à literatura, botar o livro na mão dessas pessoas. Estamos vendo, assim, para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu fico muito emocionada, porque eu gosto do que eu faço, sabe? Muito. E vejo, assim, o olhar da criança, quando recebe um livro, olha assim para você, ô tia, obrigada, ô tia, sabe? Claro que você tem momentos e lugares
que você não chega a atingir 100% daquilo do seu objetivo, mas pelo menos se você atingir 10, 15, esses 10, 15 serão 15% serão agentes multiplicadores. O que você não pode é dizer, as pessoas não lê, porque não tem, e não fazer, né? Dentro da minha visão enquanto profissional de cultura. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada na Lapa, o ano passado, na Estação da Lapa, foi que nós estávamos lá em pleno Esqueçam Livros, Espalhe Conhecimento, né, deixando os livros para as pessoas pegarem, quando uma senhora veio, porque ela mora ali perto, tem uns prédios, né? Aí ela mora ali perto, ela disse, olha, eu vi na televisão a sua reportagem, eu vou ali na livraria e vou comprar um livro para você dar para esquecer para alguém. Ou seja, a pessoa não tinha livro em casa, ela foi na livraria, ela comprou para dar para a gente esquecer para o outro. Achei isso fantástico, isso é que é o grande mote do nosso trabalho. Né? Olha, como impacta isso, né? Às vezes uma ação ela acaba impactando tanto, né? Outras vidas. Mas pois isso é, temos também uma abordagem com a literatura, descobrimos, né? Nessa pesquisa e caminho que nós fizemos aí, nas bibliotecas comunitárias e nas escolas públicas, vimos que tem uma deficiência um pouco de literatura de matriz africana com linguagem infantil. Né? Percebemos isso, e aí fiz uma pequena pesquisa do Quênia e África do Sul, para ver como é que se dá a educação nesses locais, e como é que eu poderia absorver isso para a leitura aqui em Salvador. E criamos um projeto. Você ficou sem som, Jane. Nada mais, nada menos que ler criança. Significa em Yorubá, né? Na língua Yorubá, já que a gente Cauerê significa ler criança. Esse Cauerê é o quê? Nós criamos, pegamos os jogos africanos que existem no Quênia e na África do Sul e adaptamos a literatura como O Menino Marrom, de Ziraldo, A Menina Bonita de Laço de Fita, né, de Ana Maria, e A Pedra de Xangô, do Infanto Juvenil, de Maria Alice. Adaptamos os jogos, os textos dos jogos para essa nossa realidade. E entregamos em cada escola e cada biblioteca comunitária. Entregamos os jogos, deixamos os livros e fazemos uma ação lúdica para que a criança entenda o que é que nós estamos deixando. E deixamos um questionário para a professora aplicar com os alunos, para depois a gente ter um retorno de quem leu realmente, quantas pessoas tiveram acesso aos livros que deixamos, você ter uma média de cálculo, né, da sua ação. Com isso, eu lhe digo, Rebeca, com muita segurança, porque nós temos isso muito bem pautado, né, nas nossas ações, que é o retorno da comunidade, da sociedade, de 2018 para cá, em todas as nossas ações, que são 10 ações anuais, nós tivemos registrado de próprio punho, registrado em vídeo, a participação de 175 mil pessoas, 175 mil leitores. Isso, para mim, Jane, Salvador tem uma população muito maior, sim, mas... Excelente, sabe, Jane. eu acho... Eu particularmente, eu tenho muito amor por esse projeto, esse programa Caminhos da Leitura. Né? Por exemplo, o programa Caminhos da Leitura, eu vou ter uma biblioteca linda em Salvador, uma biblioteca Bala, que a gente inaugurou agora na Liberdade. Né? Uhum. Vamos falar disso daqui a pouquinho, Jane. Jane, eu acho que você está com um probleminha no seu microfone. Jane caiu aqui um pouquinho, pessoal. Mas, enfim, vamos... O Jane está com probleminha no microfone, travou um pouquinho, mas já vou trazê-la daqui de volta. Mas, enquanto isso, queremos ouvir também os outros projetos, né? Então, as outras iniciativas. Vamos passar aí para a Bel. Bel, conta um pouquinho, né, para a gente, como é que você avalia a literatura. Voltou, Jane, ótimo. Está ouvindo a gente agora? Acho que você não estava ouvindo. Vamos passar aqui agora para a Bel, para ela contar aqui um pouquinho sobre o Navegue no Bem. E como é que você avalia, Bel, o cenário da literatura aqui também, né? Então, como é que você tem tido nessa receptividade do projeto? Como é que vocês têm atuado também?
Olha, eu entrei nesse universo de literatura muito por acaso, como eu falei, estava sozinha no projeto, precisava de criar alguma ação. E nos posts da gente de Facebook, eu analisei quais eram os posts que as pessoas mais interagiam, e eram justamente da leitura, o que me surpreendeu. Então vamos fazer alguma coisa relacionada à leitura. Criei o Escambo, veio a ideia prontinha na cabeça, fiz 2 edições de aniversário, era uma coisa pontual, só para comemorar o aniversário do Navegue no Bem, de 3 anos. Pronto, só vai ser isso aqui e acabou. Só que não consegui fazer isso, porque o tempo todo as pessoas, nossa, o que é isso? Escambo de livros, que ideia maravilhosa, faça mais vezes. Não, você tem que voltar, você vai voltar aqui semana que vem, que eram 2 dias, né, para comemorar o aniversário, eu vou. Aí, quando eu voltava, trazia caixas imensas. Teve uma professora que chegou lá, não, me venda, me dê, porque eu preciso dar para a biblioteca dos meus alunos, biblioteca pública. Aí, não, tá, leve, tudo bem. E assim, era um acervo, gente, que acho que não chegava nem a 50 livros, porque eram meus livros de infância, alguns minha mãe não deixou levar, por causa da memória afetiva. Alguns realmente eu não consegui. E outros eu levei, fui na casa de primo. E aí, tem livro aí para me dar? Essa pré-produção durou muito, tipo, nem um mês. Porque eu tive a ideia e já fui fazendo. E eu pensei que essa coisa, né, pontual e não consegui. Até hoje eu não consigo, porque é o tempo todo, a cada edição, a cada crescimento, a cada mais uma pessoa que segue a gente, que conhece a gente, chama mais 3. E as pessoas vão, se apaixonam. A gente faz um evento mensal. Então, geralmente é um domingo ou um sábado. Aí, se você não pode, não consegue ir nesse final de semana, você vai no outro e já leva alguém. Então, é bem rotativo e é só crescente. Ano passado, a gente fez aniversário. E assim, aí, entrando nesse universo, eu fui conhecendo outras pessoas que escrevem, pessoas da minha idade ou até mais jovens que estão produzindo conteúdo, estão produzindo seus livros. Teve gente que eu conheci já na segunda, terceira edição do livro. E gente fazendo essa primeira, eu indo para o lançamento, amigo meu que conheceu essas pessoas e fez contatos e começou a... E conseguiu publicar o seu livro, né, por causa desse know-how. Então, eu só vejo crescer e a cada vez eu vejo rostos novos, pessoas lançando livros, e a gente vai se envolvendo com isso. E era uma Salvador que eu não conhecia, que eu era completamente ignorante, porque eu não sabia desse potencial. Em 2013 eu não sabia. E aí eu me deram essa surpresa de Salvador querer ler. E aí a gente tem a Bienal, né, do livro, que agora está voltando com... Espero que voltar aqui seja uma Bienal bem forte, que ela perdure aí por anos, porque eu era minha professora, então a gente ia direto, e era uma paixão, assim, a gente pegava filas imensas, e como é que isso desaparece, assim, dessa forma. Então, sem esses eventos literários, na época, eu não lembro, tinha Flica, mas não tinha Flipelô, não tinha todas essas festas literárias que tem hoje, graças a Deus. E então acho que eu senti assim uma carência. Não, a gente precisa, a gente não tem mais evento literário. Isso em 2013. E aí a gente foi fazendo e é essa ânsia do povo, essa ânsia de, poxa, a gente quer isso, a gente precisa disso, que faz a gente continuar até hoje. A gente parou na 42ª edição, íamos fazer na Biblioteca Central dos Barris um sarau de mulheres. A gente separou uma surpresa também, que a gente... vai ficar para a próxima, lá no nosso Escambo. E aí teve que ser cancelada, né, adiada por causa da pandemia, assim, estava tudo pronto, card publicado. Foi, assim, o chororô da gente ter, né, que fazer isso, porque o Escambo de livro é essa característica de ser livre, sabe? Você chegou, troca, a gente não quer fila, a gente quer essa movimentação, essa proximidade. E é isso, sem essa vontade das pessoas de querer ler, de querer trocar os seus livros, isso aqui não existiria. Então, a gente é uma coisa só, sabe? A gente só existe porque existem essas pessoas indo lá. Na verdade, tem algumas edições que não foi ninguém preparado para trocar o livro. A gente fez na Ribeira, que foi bem assim. Mas apareceram pessoas. Tipo, oxe, o que vocês estão fazendo? O que é isso aí? É livro? Estão vendendo livro? Não, a gente está trocando. E em casa voltava.
A gente ficou conversando esse dia todo com 3 menininhas, acho que elas eram primas de diferentes idades, e ficaram conversando com a gente, folheando o livro. Nossa, isso aí já pagou a nossa ida para a Ribeira. Sabe, existe sim essa vontade, existe público. A gente precisa reforçar as políticas públicas, reforçar as instituições que já existem e os projetos. Eu tenho um grupo no WhatsApp só de coletivos de troca de livros aqui na Bahia. Justamente para dar força para, tipo, existe o centro de livro, não vai existir. Não, pelo contrário, porque eu não dou conta de uma cidade imensa, como Salvador, eu não dou conta de todos os lugares. Então, eu preciso da Livres, eu preciso da Fundação, eu preciso de todo mundo para a gente só crescer e ganhar força política, né? Uhum. A gente teve aí um abaixo-assinado agora sobre as novas taxações dos livros, que o que a gente pode fazer é gritar, tipo, bater na mesa. Não, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, só vai piorar a situação, tanto para o escritor que vai lançar os livros, tanto para a gente que quer comprar, né? Então, eu acho que isso tem que ser uma crescente o tempo todo, porque temos vontade, tem povo querendo ler, sim. Que ótimo, Bel. Exatamente, você trouxe aí uma questão, várias questões, mas acho que 2 pontos principais, que existe sim, né, um cenário efervescente na cidade, e que a gente não pode pensar, né, que já tem muita gente fazendo muita coisa, já tem muito coletivo. Exatamente, não, isso ainda é insuficiente. Então, porque uma edição que uma pessoa me conhece do nada, começa a ler, começa a gostar, porque a gente desmistifica muito essa questão da leitura, sabe? De tipo, eu tenho que ler um tipo de livro por causa da minha idade, eu tenho que ler em tal tempo. A gente trabalha nas nossas redes sociais essas questões para tornar a coisa mais fluida, mais livre, mais natural mesmo, sem muitos dogmas, sem muita essa questão elitista que o livro tem por si só, né? A gente desmistifica isso um pouquinho, quebra um pouco. Então, quanto mais a gente estiver fazendo e apoiando esses movimentos, melhor. A gente quer muito mais, para crescer ainda mais esse público. E vamos falar da taxação, sim, daqui a pouquinho. Mas, enfim, vamos ouvir agora a Adriele, compartilhando aí um pouquinho com a gente sobre livros. Vou fazer um resumo, mas antes de tudo, temos aqui o livro onde conta a história, onde conta a história sobre o sonho, no caso, a magia dos sonhos, que é o sonho da idealizadora, que é Raíssa Martins, onde ela conta quando tudo começou, não agora, mas até ela ter realizado o sonho dela, que foi fazer as casinhas de madeira e distribuir, né, os livros de forma que a pessoa escolha o livro, a forma e o livro, né, que eles querem. Mas antes e aqui é uma moeda social do projeto, onde 100% é revestido para manutenção da casa, né, que é a sede do projeto Livres Livros. Bom, Raíssa distribui os livros através das casinhas que estão espalhadas por toda a cidade, não só em Salvador, mas em outros estados. Inclusive, a gente tem a casinha, que é o número 51, que foi com o apoio da Fundação Gregório de Matos, que, inclusive, é uma honra, onde o nome da casinha é de um escritor, João Ubaldo Ribeiro, que está situada ali na Praça da Nossa Senhora da Luz. E a gente agradece muito, né, por esse apoio, que sem a Fundação a gente não teria... concluído, né? Porque, como o Bel disse, ajuda o coletivo, às vezes as coisas vão mais para frente, né? Que às vezes uma mão lava a outra e juntos vencemos. Bom, e a primeira proposta do projeto eram as casinhas para distribuir os livros, para que todos tivessem acesso. E quando a gente finalizou, no caso, Raíssa conseguiu propor as casinhas e a gente iniciou uma nova proposta, que eu falei no início, que foi o clube de leitura, que a taxa que nós cobramos anual uma parte é para manutenção do projeto e a outra é para a questão do correio, para a questão dos mototáxis, que a gente faz um apoio, né? No caso, o apoio para que Raíssa não precise sozinha e tenha outros meios para poder estar fazendo a entrega dos livros até a casa das crianças.
até por conta da solidão, por conta da pandemia. Então, a gente foi necessário reinventar e fazer uma forma de que os livros chegassem diretamente à criança, sem que a criança precisasse vir aqui no projeto, sem que precisasse se pôr em risco, né, para estar tendo acessibilidade aos livros. Além disso, né, não temos só os livros, não temos só os atendimentos psicológicos, os reforços, também temos uma lojinha onde 50% dos produtos são de pessoas da comunidade. E o objetivo é de valorizar o produto das pessoas da comunidade. E os outros 50% é do projeto mesmo, que é para manutenção do projeto também. Mas em relação aos livros, a fala de Jane e de Bel, eu acho de grande importância. E como eu vou repetir de novo o que Bel falou, sem o trabalho em equipe, nada flui. E cada vez que a gente se une, as coisas melhoram. Perfeito, Adri. E agora, para fechar aí esse primeiro bloco, por favor, Armando, conta aí um pouquinho também para a gente o trabalho da Fundação Pedro Calmon também, na perspectiva do livro e da leitura. E como que vocês avaliam o cenário literário na Bahia, né? Tem crescido, não tem crescido? Como é que está isso? Então, uma coisa que para mim fica muito clara nas falas de cada uma de vocês é que há uma razão de ser para a gente ter hoje um cenário na Bahia muito efervescente do ponto de vista de novos escritores, novos poetas, novas editoras. Eu até agora não vi um levantamento estatístico rigoroso sobre isso, mas quem circula percebe que há alguma coisa muito efervescente na cidade. E eu só posso atribuir essa efervescência a movimentos como o que vocês desencadeiam. A gente, de alguma forma, evidentemente, contribui, mas é um processo que é orgânico, de convergência de muitas pessoas voltadas para esse processo. Especificamente, o Leia e Passe Adiante, ele vai na mesma direção do trabalho de vocês. Eu diria que é um pouco assim, a biblioteca indo atrás do leitor, saindo das quatro paredes, né, com uma característica muito forte, que é o de doar livros e com o intuito de que ele vá sendo compartilhado. E essa distribuição, ela acontece com alguma sistemática. Então, assim, ela vem acompanhada de um questionário, a pessoa precisa responder o questionário e se comprometer a passar adiante o livro. E é evidente que quando a pessoa entra numa fila e tal, para preencher um questionário e tal, é porque ela tem muito interesse naquilo, né? Sim. Não tem outra. E aí é muito interessante mostrar para vocês algumas estatísticas que foram feitas, porque esse projeto ele foi, de certa forma, evoluindo, que é natural, né? A contribuição milionária de todos os erros, a gente vai acumulando e tal. E ele chegou a um momento que hoje ele tem uma parceria com a TV Bahia. Só que esse projeto, como é um projeto voltado para reunir muita gente e tal, ele trabalha com multidões, como a Jane falou, é na Lapa. Então, é muita gente. Então, o projeto está suspenso, a gente não tem como realizá-lo virtualmente, ele depende de uma relação mais próxima com a pessoa, né? Então, isso fez com que a gente suspendesse. Mas ele vinha crescendo e vai certamente continuar. Eu vou dar só uns números aqui para vocês terem uma ideia. Em 2018, na Flickr, nós distribuímos 3.000 exemplares. A Biblioteca Pública, ela também, em dezembro, distribuiu 300 exemplares. Em 2019, 3.000 exemplares foram
distribuídos na Bienal da Uni. Em março, o projeto Março Mulher, a gente distribuiu 200 exemplares. Em abril, no segundo Festival de Contação de História, vê o ambiente que a gente está procurando, né? 100 exemplares. Em julho, 433, na Festa Literária de Ilhéus. E esse evento que eu me referi a vocês, na Lapa, envolveu a doação de mais de 1.000 exemplares, 1.175, para ser mais exato. E foram arrecadados também, porque pessoas levam livros, né, para doar. Foram 336 livros recebidos, que nos foram doados para distribuição. Em outubro, a gente reeditou, foi a última vez, na FLICA, na Feira Literária Internacional de Cachoeira, com 2.000 exemplares. Então é isso. Um outro detalhe, coisa quem é esse público? É muito interessante, porque inicialmente, quando ele foi concebido lá atrás, ele tinha uma ideia assim de estar voltado muito para as crianças, né, para o público infantil. É preciso que a gente pense que a leitura, quando a gente para pensar, a gente fez um trabalho na Fundação muito interessante, em 2017, na Flica, a gente entrevistava as pessoas para saber delas o que tinha influenciado a ela quanto ao interesse em ler. Sempre tinha por trás o professor, um parente, a mãe, figuras, né, representativas ali e que incentivam. Exatamente, assim. Então, mas o que acontece é que são mais ou menos as mesmas pessoas. É claro que os eventos e tal, então é muito, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Quais são por onde a coisa caminha, de modo que as pessoas se interessem em ler e escrever. Então, veja, olha, desse total lá da Lapa, o maior número de estudantes, 648 foram estudantes. Isso, 46 professores do ensino fundamental, 9 professores universitários, 10 historiadores, 5 pesquisadores, arquivistas, bibliotecário, jornalista, funcionário público, artista, entende? Mas o estudante vai lá para um patamar muito alto, que me anima muito. Outra coisa também, isso, claro, que tem muito a ver com a faixa etária. A faixa etária onde concentra o maior número de pessoas leitoras e tal, com maior interesse, é exatamente a faixa etária que vai ali dos 20 aos 35 anos. Uma outra coisa também muito interessante, tá? Bom, eu acho que para esse momento está de bom tom, porque vem outras discussões. Claro que eu tenho toda uma reflexão sobre isso, que eu acho que é importante que a gente pense. Primeiro, a gente precisa associar a escrita com a leitura. O processo todo começa com a escrita, ela termina com a leitura. No meio do caminho, você tem um conjunto de atividades que vão do design ao editor, suportes, o livro é um suporte, como existem outros suportes e tal. Então, a gente tem que pensar muito nesse processo de como começa e depois, o que está por trás de tudo isso? O domínio da língua portuguesa. A matéria-prima é a língua portuguesa, entende? Então, dominar a língua é uma questão que tem uma dimensão política gigantesca. Então, quando uma pessoa... é uma das formas mais cruéis de exclusão social que o Brasil põe em prática, entende? É não permitir uma compreensão maior da língua portuguesa. E, portanto, eu acho que essa missão ela só vai se completar no momento que a gente tiver a educação do nosso lado. Não é uma missão somente do campo da cultura, é uma missão do campo da educação. Isso tem que virar uma prática cotidiana. Escrever e ler tem que ser algo que se faz todos os dias. Ler a língua é poder, é economia, é cultura, é tudo isso.
entende? Enquanto a gente não tiver isso, a gente não vai mudar o quadro de maneira substancial. A gente tem um grande exemplo sobre o que eu estou falando, é Portugal. Ela usa ela tem um trabalho lindo, ela tem um site, inclusive, de política de leitura, que eu recomendo a todos que deem uma olhada, e eles trabalham basicamente em cima disso, né, nessa interação escola e atividades culturais. Então, e procurando desenvolver as 4 habilidades fundamentais para a compreensão da língua, que é ler, escrever, verbalizar e interpretar. Qualquer proficiência, qualquer exame de proficiência de uma língua exige de você o conhecimento dessas 4 habilidades. Se você não tem essas 4 habilidades, você não domina o idioma. E se você não domina o idioma, vai ficar mais difícil de você ter prazer com a leitura, porque a leitura tem que ser algo prazeroso, tem que dar tesão. Sem tesão não há solução. É isso. Então, tem que ser algo que dê prazer. E isso é uma coisa que a gente que está trabalhando, buscando estimular, a gente também tem que vamos dizer assim, se qualificar do ponto de vista de fazer chegar à pessoa aquilo que ela vai tocar nela. Não, e nessa hora, não importa se é Harry Potter ou se é James Joyce, entende? Vai tocá-la. É isso. Então, a partir do momento que ela sente o prazer da leitura, que ela viaja e transcende na leitura, ela vai embora, entende? Ela passa adiante. Então, a gente precisa pensar isso desse ponto de vista, de um ponto de vista de uma política estruturante, que não seja uma política de governo, que seja uma política de Estado, entende? Eu lhe garanto que se isso for implementado junto com as escolas e tal, em 6 anos a gente cria uma nova geração. Transforma o Brasil. Hoje, Portugal não existe uma pessoa com menos de 60 anos em Portugal que seja analfabeta. Os analfabetos de Portugal são os patrões, têm mais de 60 anos. Mas abaixo de 60 não tem ninguém analfabeto em Portugal. Outro detalhe, Portugal tem um número muito maior de escritores vivendo de literatura do que o Brasil. Para pensar nisso. Portugal tem 5% da população brasileira. E nós temos uma responsabilidade gigantesca com a língua portuguesa, porque mais de 90% dos falantes da língua portuguesa estão neste país. Nós é que estamos dando grandeza ao idioma da língua, ao idioma português. Nós temos uma responsabilidade enorme em relação a isso. E a gente não tem cuidado disso como deveríamos cuidar. É isso. Perfeito, Armando. Fiquei muito sensibilizada aí com essa sua fala. Uma fala muito potente, né? E você trouxe pontos muito importantes, né? Desde a questão da valorização e, né, da responsabilidade que a gente tem justamente na questão aí da língua portuguesa, os 4 pilares que você trouxe, né? A escrita, a leitura, a verbalização e a interpretação, e aí a gente entra em toda uma discussão de analfabetismo funcional, né? Exatamente. Quantas pessoas que sabem, né, ler e escrever, mas não conseguem interpretar. E aí você traz a questão justamente da língua como poder, né? E esse poder é um poder econômico, político, cultural, é um poder de comunicação, é uma forma de se expressar, é a forma que a gente se mostra ao mundo também é através da língua, né? Então, isso é muito importante, muito potente a gente perceber, enfim, esse poder realmente da língua. E aí, quando a gente leva isso para o livro, né, quando a gente traz isso para o livro, o quanto que é importante a gente realmente fomentar, seja através de iniciativas de Estado, né, de prefeituras municipais, em todas as instâncias, né, municipal, estadual, federal, seja através de iniciativas privadas, como nós temos aqui, com fins lucrativos ou sem, e como todas essas iniciativas, elas se juntam, e através disso existe um poder real de transformação e de impactar essa sociedade. Né? Então, quando a gente traz esses pontos, a gente está falando de formas de ressignificar, inclusive, a leitura. Então, os dados que você trouxe, né, de como que a criança, como a criança ela começa a ler, a gente está falando de formação do público leitor. Inclusive, a gente vai ter uma mesa hoje de tarde falando exatamente sobre isso, né? A leitura, ela começa na escola, ela também começa na infância. Como que a gente ressignifica
essa leitura, né? Para justamente a gente tem muita gente, muito estudante que lê e a gente vai perdendo esse potencial de leitura, né, ao longo da vida, seja por causa dos afazeres, seja, enfim, porque é difícil, porque não tem tempo, porque a gente já concorre com muitos outros estímulos também mais rápidos, né, mais ágeis. Mas a própria leitura, e aí é o último ponto que eu queria fechar, antes de passar para a próxima pergunta para vocês e ouvir vocês, é justamente as novas formas, inclusive, de ressignificar o livro e a literatura. Então, agora, às 2h, a gente vai ter uma mesa que é justamente de influenciadores digitais, em que a gente vai trazer influenciadores que falam de literatura, e aí a gente tem um mundo de podcasts, de resumo-casts, de e-books, audiobooks, novas formas de produção e de difusão da leitura e da literatura, não necessariamente através da leitura do livro físico, mas do livro online, virtual, como uma forma também de melhorar, né, o acesso e a formação também de um público leitor. Eu acho que isso é muito importante. E aí, voltando aqui para vocês, queria trazer algumas perguntas, né, que a gente está chegando aqui com várias perguntas, queria compartilhar algumas delas. Uma delas é o do Felipe Miranda, que ele coloca assim: os coletivos estão abertos ao ingresso de voluntários, o que eles podem fazer, né? Como que os voluntários podem ajudar aí, um pouquinho voltado mais aos projetos das meninas, mas fiquem à vontade também de responder, né? Nos próprios projetos do Estado e da Prefeitura também, aceitam voluntários, sim, não, e de que forma? Queria pedir só para a gente tentar dar umas respostas um pouquinho mais curtas, porque a gente tem muitas perguntas aqui para conseguir responder todo mundo. Tá, posso começar? Então, Adriele. Sempre queremos pessoas. Para entrar, você fala com a gente, qualquer meio de comunicação da gente, e a gente vai trocando uma ideia, a gente marca, dessa vez vai ser uma reunião, né, online, a gente vai falar um pouco do projeto. A gente tem também um login no Atados, não sei se vocês conhecem o Atados, é um site de colaboração. Você coloca lá sua ONG, pede lá ajuda a alguém e as pessoas se cadastram nessa vaga e te ajudam. A gente lançou agora uma vaga para crowdfunding, a vaquinha virtual. Então, a gente está precisando de pessoas que não dê essa monitoria, saiba um pouco de crowdfunding, que pense um pouco com a gente sobre o projeto. Então, temos esse pedido de ajuda aí. No mais, a gente está sempre aceitando pessoas novas. Posso falar? Vamos lá. Sim. Na verdade, estamos abertos a voluntários de qualquer área, advogado, assistente social, psicólogo, bibliotecário. Na verdade, estamos abertos para qualquer proposta. Eu vou estar passando o e-mail da Livres Livros, caso vocês queiram estar entrando em contato, que é contato@livreslivros.com, e o número é 3211-1420. Estamos abertos para qualquer proposta. Isabel, faz sua propaganda aí também, dá o endereço, né? Então, só vai na rede social da gente, Navegue no Bem. Tem Facebook, tem o blog, tem o Instagram, que é só digitar Navegue no Bem, vai lá no privado e eu quero participar, como faço? Aí eu converso, a gente vai se entendendo, vai apresentando o projeto, porque não precisa ter uma formação, a gente... qualquer pessoa que queira fazer, que queira doar seu tempo e suas ideias já está. Preciso finalizar isso. Qualquer pessoa está aberta. Quero só ressaltar que todos os endereços, todos os links de todos os participantes da programação, de todos os projetos, estão também tudo organizado no site da Mostra. Então, quer saber mais sobre um projeto, quer saber mais sobre um participante, vai lá no site da Mostra, www.mostraliterariassa.com.br, e tem todos os links lá já, que direciona para a página de cada projeto, e tem todas as formas também de contribuição em cada um dos projetos. Eu acho que essa pergunta que o nosso amigo aí fez, né, vai muito até na fala do Armando, né? Eu acho que, claro, e é bem-vindo toda e qualquer ajuda
em função do nosso objetivo maior, Felipe, que é de passar, incentivar a leitura, como o Armando disse, que é a base, né, de tudo. Se você ler mais, você fala melhor, você tem uma percepção nova de vida, né? Então, claro que nós, da Fundação Gregório de Matos, estamos abertos também para voluntários, principalmente nas bibliotecas comunitárias, que estão aí por toda a nossa cidade e eles precisam bastante. Tem uma ação muito grande com a criança e com o adolescente. Ainda um pouco na fala de Armando, ele trouxe uma estatística que a gente também pactua com essa estatística, né, que o público infantil, eu não sei se é por esse momento de coisa na palma da mão, né, mas nós, dos 175 mil leitores dos nossos projetos e pessoas atuantes nos nossos projetos, 42% está na faixa de 35 a 50 anos, 40% entre 20 e 35 anos, então, 18%, então, é muito assim, né, Armando? A gente vê que, eu acho que assim, o público mais amadurecido, vamos dizer, né? O público mais amadurecido é que está absorvendo mais. É uma outra coisa, Rebeca e a todos os participantes, eu digo sempre assim, que às vezes eu entro numa conversa e eu sou muito, quem me conhece sabe que eu sou muito mais emoção e ação, né, do que didática, né? Então, às vezes, eu me empolgo porque é aquela emoção de como você convive, e eu faço os projetos assim, corpo a corpo com as pessoas, né? Todos esses projetos que a gente acabou de falar, e é emocionante, eu adoro, estou adorando trabalhar com esse universo de leitura e concordo plenamente com o Armando que nosso país, se a gente investir na educação, esse é o grande motivo de mudança no nosso país, em todos os níveis. Venha Felipe. Perfeito, Jane. Agradeço aí, ficou muito visível, assim, para todos nós, a emoção mesmo, e paixão, né, que você fala, acho que todos, né, na verdade, aqui, ao compartilhar, né, todas as iniciativas. Então, a gente tem o prazer aqui de estar numa mesa que todo mundo acredita muito, tanto no que faz, com o que trabalha, e principalmente realmente no poder, né, do livro, da leitura, da literatura aí, como isso pode realmente transformar e impactar as vidas. E aí, Armando, com você aí, respondendo também ao Felipe, como é que as pessoas podem participar dos projetos? Então, eu acho que a gente, como poder público, tem mais que fazer, apoiar esse conjunto de iniciativas, dos coletivos, dos saraus, o Islã, todos esses movimentos, eu acho que a gente tem mais que apoiar. Em relação à questão do voluntariado, no Brasil a gente não tem, lamentavelmente, essa tradição de trabalhar com voluntariado junto ao poder público. Existe uma legislação, quando eu estava no MINC, a gente trabalhou muito isso, queríamos criar isso, mas não deu certo. Burocracia gigantesca, tem uma série de limitações e tal, é complicado. Já como poder público, a gente pode sim chegar perto desses, não só pode, deve chegar perto desses coletivos todos, né, que estão emergindo e tal, e mapeá-los, e apoiá-los, né. Não sei se vocês sabem de que lá em Brasília existe uma iniciativa que já é bem antiga, eu acho que deve ter uns 15 anos já, consolidou-se na cidade. Eles botam, é um cara chamado Teboni, é o apelido dele, mas é conhecidíssimo na cidade. Eles botam umas estantes nos pontos de ônibus, e ali ele bota livros que as pessoas vão doando. Qualquer pessoa pode chegar lá, pegar o livro, levar quantos quiser, deixar quantos quiser também, e desse modo você nunca vê essas prateleiras vazias, e ele está sempre repondo, ele está sempre... Eu já peguei pérolas no ponto de ônibus de Brasília, e isso é genial, e funciona com muita naturalidade. Então, por exemplo, quando eu queria me desfazer de alguns livros e tal, eu ia lá e colocava naquele lugar, pronto. Podia voltar no dia seguinte que não estava mais, não estaria mais, entendeu? Muita gente pega e passa adiante, e leva e tal, é isso. Funciona muito bem em ponto de ônibus.
E a Lapa é um lugar muito especial para isso. Eu falei, são 400 mil pessoas. Eu fiz um trabalho, a gente prospectou fazer um trabalho na Lapa de estímulo à leitura ali, que a gente até deu um nome de Lapa das Letras. E a ideia era encher aquilo ali de letras de todo lado, a pessoa poder ler um poema rapidinho subindo aquela escada, ler um poema no ponto de ônibus, naqueles pilares dos pontos de ônibus, invadir de poemas aquele espaço ali, sabe? E associar isso, evidentemente, a um trabalho de interação com a comunidade, de modo que ela mesma possa, nos ônibus e tal. Na Itália, eles fazem um trabalho de textos bem curtinhos, que você lê no metrô, tipo 2, 3, 4 páginas, mas assim, pequenos contos, coisas assim, e aquilo vai, de alguma forma, mexendo com a pessoa. Então, é isso. Esse trabalho que Armando, esse trabalho que você falou de Brasília, o conceito dele é muito parecido com o que Adriele, né? Livros, né? Que é você deixar na casinha qualquer quantidade, né, Adriele? Você pode deixar na casinha qualquer quantidade, qualquer gênero literário. Podem pegar quantos livros quiserem. Se a pessoa quiser pegar 2, porque tem um romance, tem um drama, ela gosta, ela leva. E deixa 1, ou deixa 3, né? Eu acho que é um conceito bem parecido e é um conceito e uma ação que tem um resultado muito bom. A gente vê, tanto nas casinhas, né, Adriele pode falar melhor do que eu, né? Mas as casinhas sempre ficam com livros e algumas delas vazias, porque as pessoas também, às vezes, levam e não repõem, né? Mas é tão ávido, né, o gosto da leitura, que as pessoas levam mesmo, é muito interessante. Eu tenho acompanhado muito a casinha lá da Pituba, né, que é a casinha de João Baldo Ribeiro, e está sempre com livros, e títulos maravilhosos, como o Armando disse, né? A gente consegue pegar coisas muito boas, viu? Pérolas. Raridades, inclusive, já encontrei em ponto de ônibus. Eu adoro aquela casinha que tem lá na Ladeira da Preguiça. Aí eu já peguei Mia Couto. Linda. Né? Então, assim, eu também acho que essa nossa visão dos coletivos e as nossas visões, os nossos trabalhos, essa união em volta desse incentivo à leitura, também dá para a gente ter um apanhamento e desmistificar uma série de coisas dentro da nossa cidade. Por exemplo, uma casinha de livros, você chega e pega Mia Coutos na Ladeira da Preguiça. Imagine. Exatamente. Né? Então, assim, é para você desmistificar valores, desmistificar uma série de coisas, entendeu? A partir dessas ações que são feitas. E eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa, e acho que Rebeca está de parabéns por unir todos nós nessa mesa, para a gente estar falando e incentivando tanto as pessoas a lerem, como as outras pessoas a continuarem fazendo ações de promoção de leitura, outros coletivos, outras instituições, escolas e bibliotecas, por aí vai. Independente de que seja prefeitura, governo federal, estadual, sei lá o quê. O importante é a ação, né? Tenho alguns comentários aqui, ó. O Paulo Jesus colocou como é importante para nossos alunos esse projeto que Jane nos apresenta, né? Com certeza, os projetos tanto do Estado, tanto da Prefeitura, quanto do Estado. Teve uma outra pergunta aqui também, a Lara colocou, essa semana fui doar livros para Livros, o projeto faz muita diferença, com certeza. E aí respondemos a outra pergunta também da Lara, né? Além do voluntariado, outras formas de ajudar, então saibam mais, entrem lá nos projetos, entrem em contato, mandem um oi, vejam cada projeto, de que forma as pessoas podem ajudar, né? Não apenas de forma ativa ali, participando do dia a dia das atividades, mas doando livros, divulgando, contribuindo, comprando livros também. Em algumas das iniciativas existem autores e escritores, como a Adriele compartilhou também, como forma de manutenção dos projetos. Então, tem várias formas aí de atuação. Né? Queria trazer agora, estamos entrando agora no nosso último bloco de perguntas, né? Então quero trazer aí um último ponto, e aí eu já vou fazer a pergunta e já queria que vocês respondessem com as contribuições finais, tá?
Tá. No caso de Adriele, Livres Livros. Adriele, queria que você contasse aí um pedacinho, né? Como é que foi ser beneficiária do projeto e também atuar, né? Ser colaboradora da Livres Livros. Como é que o projeto impactou a sua vida? Como é que isso fez diferença para você? Na verdade, além de estar me dando acesso à leitura, né? De ter livros, muitas vezes novos, que recebemos doações de livros lacrados. E é uma experiência inexplicável, pois antes, se eu viesse aqui para ser representante, eu não ia falar nada. E a partir desse projeto, eu fico emocionada. Ai, não chorem não, senão vai todo mundo chorar aqui, vai ser um negócio. Não deixa para chorar, não deixa mais nada para chorar. Então, é sem explicação. Bacana. Leitura, através da leitura e da cultura, valorização. Muito obrigada, muito bom. Muito bom. Então, Bacana. Muito obrigada pela generosidade, né, de todos vocês. Enfim, após esse momento de emoção, Bel, né, voltando aqui um pouquinho para você, como é que é, né, a receptividade aí no Navegue do Bem, tem o programa de escambo, vocês fazem agora também no momento da pandemia, né, a própria questão do que vocês estão trabalhando, né, nas redes sociais, do Descobrindo o Prazer da Leitura, né, que é uma forma também de estar incentivando a leitura desde o início, né? Então, como é essa relação, né, de formação de leitores? Então, conta aí um pouquinho para a gente também dessa parte, por favor. Olha só, a gente com a pandemia, a gente teve que focar em outros lugares, né? Outras possibilidades. E a gente vê que as pessoas que frequentam mais o escambo são pessoas jovens, adultos, de 17, 18 para cima. Então, trazer de volta, ressignificar esse início da leitura, foi isso que a gente quis trazer com os novos posts no blog. Para relembrar esse começo do caminhar da literatura. No escambo, além de fazer o próprio evento literário, né, das trocas do livro, a gente também visa outras parcerias, como a Livres Livros, também já foi nossa parceira do início, experiência maravilhosa. Também Deco, que a gente fez o sarau, que foi cancelado na biblioteca. A gente tenta trazer outras formas de participação. Já teve aula de yoga com Tamires Casale, já teve aromaterapia com Letícia. Então, a gente torna aquele evento como se fosse multidisciplinar, sabe? Com várias formas de atrair as pessoas para esse universo literário e fazer essa formação de público. A gente tem alguns relatos que de jovens que passaram a ler por causa do escambo, que inclusive são agora influências digitais de livro por causa disso. Nosso último post foi esse relato desses dois jovens, Camila e Rodrigo, que eles passaram a ler mais e a colecionar e a trocar livros e a falar sobre livro por causa da experiência do Navegue. Então, essas ações que nós quatro aqui, nós cinco com você, Rebeca, que está proporcionando esse espaço, fornece, plantar essa sementinha no coração das pessoas de que o livro traz mudanças, o livro me fez estar aqui, me trouxe diversas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento pessoal e crescimento, e é isso que eu trago para a equipe. Faça o que vocês puderem fazer, mas tentem aprender sempre, tentem colocar a cara no mundo, a sua força de trabalho para você aprendendo e se desenvolvendo, porque tem esse outro lado também, né, Adriele, da gente estar envolvida nesse tipo de projeto e coletivo e você se vê crescendo. Hoje eu faço administração por causa do coletivo, por causa do escambo, justamente para aprender mais coisa e melhorar e crescer tanto aqui e também desenvolver outros lados. Então, essa experiência é incrível e muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos pela generosidade de todos vocês de estarem aqui no sábado, 12 e 18, compartilhando aí tanta experiência com a gente. Então, muito obrigada já antecipado aí.
E para Jane e Armando aí, enquanto fundações, né, estamos aí com a lei emergencial agora, né, Aldir Blanc, com editais abertos, né, chamadas públicas, né, tanto em linguagens quanto em literatura. E aí também queria ouvir esse finalzinho aí, essa fala breve, né, de como que as pessoas podem participar, até quando que os editais estão abertos e de que forma que a lei emergencial também vem para atender aí esse segmento literário, né, que já constatamos aí efervescente de produções de leitores e de produtores, né, na área aí da literatura, do livro e da leitura. Jane, começa? Não, pode começar. Tá, olha, eu vou falar bem pouco sobre o edital, porque eu não quero incorrer em nenhum erro. O edital foi lançado agora, dia 9. O nosso atrasou bastante. Chama a atenção que o tempo é curto. As inscrições vão até o dia 27, né? E o prazo a gente tem que fechar todo o processo, seleção, questão de mérito, todo o processo, até a liberação do recurso, até o final do ano. Então, assim, vai ser a gente está dando uma prioridade muito grande a isso, porque é um recurso muito bom, a gente não pode perder esse recurso, e a gente tem que fazer dentro de uma série de critérios e obedecer a uma liturgia que é natural, porque você divulga, abre as inscrições, depois das inscrições você tem o período de seleção, vai inverter um pouco a lógica, né? Se a gente primeiro seleciona, depois faz a parte de habilitação. Eu acho que isso vem muito em função de tentar aproveitar ao máximo os recursos que a gente tem. Então, assim, eu recomendo que as pessoas entrem no site da Fundação Pedro Calmon, o edital vai aparecer logo de cara, ele tem 7, 12, 13 anexos. Então, assim, tem 4 linhas, basicamente, de atuação. Então, por exemplo, ele vai ter 10... ele vai poder contemplar 10 projetos de festas ou festivais literários, no valor de 200 mil cada um. Isso, claro, para todo o estado, então as pessoas têm que correr para apresentar esses projetos. Muita gente já tem isso pronto, eu imagino, porque muita gente suspendeu os seus eventos, né? E uma característica desse edital é que todas as ações dele devem acontecer de maneira virtual. Entende? Então, é chegar lá no site, dar uma olhada, não tem muito mistério, dar uma olhada no edital e não perder muito tempo, em fazer logo, divulgar para que as pessoas acessem. É isso, tá? Perfeito. Eu queria fazer só uma correção, que até dia 19 as inscrições do estado. Do nosso edital, peraí, só um minutinho. Prorrogação? Vai ter prorrogação? Por isso que eu estava sem querer. Mas eu acho que no nosso caso, vou lhe dizer já. Estava com ele aberto aqui. Confirma só essa informação para a gente não passar a informação da data errada. Exatamente. Mas, enfim, acho que vamos para a fala de Jane. Olha, aqui está dizendo, as inscrições acontecerão de 8/10/2020 a 27/10/2020. Okay, então, eu acho que no nosso caso, talvez seja diferente dos outros, porque a gente entrou em campo depois dos outros. Tá? Excelente. Então, é 27. Então, temos aí até dia 27, ótimo. Então, uma semana a mais aí, para dar tempo de escrever. Para quem ainda não tem o projeto pronto. É pouco tempo, né? É curto. Porque se a gente não fizer assim, a gente não vai conseguir utilizar esses recursos. Olha, vou dar uma ideia para vocês. Quando esse edital foi lançado lá atrás, eu fiquei muito preocupado quando o prazo foi 31 de setembro.
Quando a gente estava no Ministério da Cultura, nós nunca contamos com um valor tão grande quanto esse. Eu falo para despesas correntes. São 3 bilhões. O Ministério nunca contou com 3 bilhões para seus programas e seus projetos. Então, é muito dinheiro. Para você realizar em 3 meses, aquilo ali me parecia uma armadilha. Ainda bem que se conseguiu prorrogar para 31, e eu já vi que a Jandira Fegali está tentando prorrogar por mais um tempo ainda esse edital. Então, assim, a gente tem que ser muito competente nessa hora para poder viabilizar isso. A gente não pode perder esse recurso, as pessoas estão precisando, tem muita gente aí que ficou parada, sem ter condições de realizar seus trabalhos. Então, é uma oportunidade de ouro que a gente tem. Vamos aproveitá-la. Com certeza. Então, se quiser mais informações, acessa aí no chat o link da Fundação Pedro Calmon, que a mostra já colocou aí. E agora vamos para a fala de Jane também sobre o edital, a chamada pública aí, Anselmo Serra, e de linguagens, e sobre suas considerações finais também, Jane, por favor. Bom, primeiro eu quero pontuar que 2020 está sendo um ano atípico, isso sabemos já, mas eu quero pontuar da ótica e da visão de um ano de muita união, né? Eu vejo que toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo no mundo, nos leva a ações mais de unir, né, as pessoas. E uma dessas coisas, eu digo, assim, muito voltada para a Lei Aldir Blanc, essa lei que veio, que vai marcar o histórico do nosso ano de 2020 dentro da cultura, como Armando mesmo disse, a cultura nunca teve tantos recursos, né? Nós que trabalhamos na área de cultura há muitos anos, enquanto museólogo, imagine, né? Museu, você imagine que museu, as pessoas para saltar dinheiro para museu é difícil. Então, assim, eu sei o quanto da dificuldade da nossa área de cultura, e esse ano de 2020, essa lei Aldir Blanc, esses recursos farão parte da história da cultura no Brasil, né? Sim. E quando eu falo da união, é que por conta disso, nós estamos muito fortemente unidos com todos os nossos discursos e pensamentos voltados para salvar a cultura nesse momento, essa coisa emergencial. E tivemos várias conversas e muito diálogo com a Secretaria de Cultura do Estado. Eu quero aqui agradecer a participação, a disposição de Arani, a secretária de Cultura do Estado, que sempre atendeu os gerentes da FGM para discutir, tirar dúvida, conversar sobre essa lei, que é tão importante para o nosso público de cultura. Não falo só dos grandes produtores, mas também daquelas pessoas que deixaram de ganhar seu dinheiro porque trabalham em teatro, no som, na luz, como contra-regra, e deixaram de trabalhar, deixaram de ganhar. Então, nesse momento, a Lei Aldir Blanc, para mim, é realmente um marco histórico em função disso, da assistência, do valor e da união, independente de qualquer coisa, da união das pessoas que querem fazer a diferença na cultura. Nossos editais foram abertos no dia 30 de setembro, vão fechar agora, no dia 12 de outubro, os editais dos dois prêmios de... Hein? Segunda-feira. 12 de outubro é feriado, mas para a gente não, hein? Estamos trabalhando. Então, assim, dia 12 de outubro, fecha os editais ligados a patrimônio, que são 2 prêmios ligados a patrimônio, que são de valores até de R$100 mil. Fecha também, na segunda-feira, os prêmios ligados a linguagens, né, que são de 30, 50 e 100 mil, e até o dia 14 as pessoas podem se inscrever nos espaços culturais, mapeamento dos espaços culturais. Então, você tem aí 3 vertentes de editais, de possibilidades, de prêmios, para poder inscrever seu projeto, seu trabalho, ou inscrever sua instituição que, porventura, por conta da pandemia, está parada esse tempo todo, e só com gastos, com os custos de água, luz, funcionário, né, que a gente sabe que alguns produtores, algumas empresas de produção têm.
esses custos. Então, assim, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, o convite, a Rebeca, quero agradecer a essa banca, né, parceiros dessa manhã e parceiros, né, nessa luta tão grande nossa, que é incentivar a leitura e promover o livro na cidade de Salvador. Obrigada. Muito obrigada, gente. A mesa, vários comentários aqui. Tem um comentário lindo, Deco. Se você conseguir jogar esse comentário aqui na tela, por favor. É um comentário cadê, gente? Falando da emoção, né? Lágrimas de alegria são sempre muito bem-vindas, lágrimas poéticas, o Paulo Jesus está colocando aqui. Coisa linda ver a juventude se articulando. Né? Excelentes mesas, projetos imprescindíveis, falas empolgadas e empolgantes, lágrimas poéticas, da Alba Silva aqui também. Então, são alguns dos comentários aqui da mesa que apareceram aqui no nosso chat. Então, quero agradecer imensamente aí a presença, né, de vocês, a generosidade, a partilha, né, de estar aqui nesse sábado, nessa mesa 11, 12 e 30, compartilhando com tanta emoção, enfim, os projetos, os trabalhos e o trabalho, né, de cada um de vocês. E eu queria dar destaque agora para o que a Jane trouxe aí, né, essa questão da Lei Aldir Blanc. Queria parabenizar, na verdade, o trabalho do Estado e da Prefeitura, numa articulação conjunta aí, muito interessante, e como deve ser, de fato, né, de trabalhando juntos para entender a lei Aldir Blanc, que não é uma lei tão simples assim, para entender a forma de realizar esses repasses dentro do prazo, cumprindo todas as regras, para não correr risco de devolver esse recurso para o governo federal, que é uma coisa que a gente não pode fazer. Então, temos que usar, sim, todos esses recursos. Então, é um apelo também para as pessoas, por favor, se inscrevam, leiam o edital, leiam direitinho a questão das documentações, que é ótimo, né? A gente só tem que apresentar a documentação depois, justamente porque a gente ganha um tempo um pouco maior para se organizar e ter mais atenção nisso. Mas, principalmente, não percam essa oportunidade, porque é muito recurso e o segmento precisa, existem muitas iniciativas e a gente precisa ocupar esses espaços e precisa se inscrever e fazer uso disso. Deixa eu só dar uma complementada. No caso da Fundação Pedro Calmon, e acho que também no caso da Fundação Gregório de Matos, deve ser, porque é a mesma lei, né? A realização tem que ser até o dia 10 de abril. Exatamente. Isso é muito importante de dizer, tá? Então, o prazo é mais ou menos isso. Tá? Exatamente isso. E aí, aqui, os nossos últimos comentários, né, compartilhando aqui. Estou emocionada com essa mesa, um presente. Chorei com a Adriele, todos nós choramos com a Adriele aqui. Adriele, bacana. E muito, muito obrigada mais uma vez, gente. Enfim. Eu agradeço, muito obrigada. Obrigadão, uma foto aqui coletiva, todo mundo bonito para posar para a foto. Deixa eu me ajeitar aqui. Foi 1, 2, 3. Foi. Muito obrigada. E agora nós encerramos. Obrigada. Um beijo, gente. Um beijo para as pessoas que estão assistindo a gente. Beijo. Lani, Mari, Rose, beijo, meninas. Hoje tem reunião, viu? Vocês, viu? Tô de olho. Bom feriado. Beijo, Adriele. Tchau, tchau.